4 atitudes para curar as mágoas do passado. É exatamente isso que eu vou te ensinar no Minutos de Restauração de hoje. Você tem carregado feridas emocionais, mágoas, rancor de outras pessoas ou até mesmo sentimento de culpa e remorso em relação aos erros que você cometeu em algum momento da sua vida? Então, Minutos de Restauração é para você. E quase 100% das pessoas carregam ali algum lixo emocional dentro delas. Então hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você poder conseguir perdoar, se perdoar, resolver as suas tretas do passado e ser livre e viver a vida incrível que Deus criou você para viver. E você é sempre muito bem-vindo aqui ao Minutos de Restauração. Meu nome é Neto Zago, eu sou psicólogo, mas aqui no YouTube eu transcendo os assuntos da psicologia e falo com você sobre saúde emocional, saúde financeira e saúde espiritual, porque eu acredito que esses 3 pilares, quando eles estão em ordem na nossa vida, a nossa vida é abençoada, mas quando algum deles estão em desordem, a nossa vida, a gente acaba enfrentando muitos e muitos problemas que não precisariam estar sendo enfrentados. Então é por isso que eu te trago aqui instrução para você poder colocar a casa em ordem e viver a vida incrível e feliz que Deus te criou para viver. E você, mais uma vez, é sempre muito bem-vindo aqui. Eu não sei que horas você está assistindo, né? O Minutos de Restauração ele acontece de segunda a sexta-feira e hoje é quinta-feira, então eu não sei que horas você está assistindo o Minuto de Restauração de hoje. Se é bom dia, coloca bom dia aqui no comentário. Se é boa tarde, põe boa tarde, Neto, aqui no comentário. Se é boa noite, põe boa noite, Neto. Se é boa madrugada, põe boa madrugada, Neto. Eu vou estar dormindo, mas aí quando eu acordar no outro dia, eu vou responder cada um dos comentários. Eu sim, me sinto muito feliz e honrado quando vocês comentam aqui bom dia, alguma coisa que você gostou, tá bom? Então, se você precisa também, além do bom dia, se você precisa, reconhece que precisa limpar seu coração com alguma coisa, coloca aqui, ó, eu vou limpar meu coração. Escreve aqui nos comentários, eu vou limpar meu coração. Por quê, Neto? Quando você toma essa decisão, você não está fazendo um compromisso comigo, você está fazendo um compromisso com você. Por quê? Porque quando a gente carrega feridas, a gente carrega traumas, a gente carrega mágoas do passado, isso vai atrapalhando a nossa vida. Então escreve aqui no comentário. Isso que eu desafiei você a escrever. Por quê? Você está fazendo um compromisso com você de viver livre de tudo isso que te aconteceu. Certo? Então vamos lá, porque nesse momento eu quero ler um trecho da palavra de Deus aqui, porque eu acredito que a palavra de Deus é a verdade. Ok? E olha só o que está escrito no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Quantas vezes, Jesus, eu tenho que perdoar alguém? E olha a resposta de Jesus. E aí Pedro falou: até 7 vezes, Senhor? E Jesus respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Ou seja, é claro que dificilmente alguém num dia vai magoar você, acho que dá 490 vezes. Dificilmente, né? Essa pessoa teria que te magoar por minuto, né? Então assim, o que acontece? Aqui Jesus ele está exagerando naquilo que ele está ensinando para nos ensinar uma realidade, que é toda vez que alguém magoar você, perdoe essa pessoa. Sabe por que a gente precisa perdoar? Se a gente quer curar as mágoas do passado, se a gente quer curar e resolver as tretas do nosso passado, a gente precisa perdoar porque perdoar é mais barato. Tem uma frase que eu ensino aqui no consultório que diz assim que o perdão nem sempre é fácil, mas é sempre o caminho mais fácil. Neto, mas não é fácil perdoar. Eu sei que não. Mas quando você perdoa, o que você está fazendo? Você está dizendo para você mesmo, isso aqui que você fez não manda mais na minha vida. Isso aqui que você deixou de fazer para mim não manda mais na minha vida. E aí você se torna dono, literalmente, da sua vida e não aquilo que o outro fez ou deixou de fazer para você. E nesse momento eu quero te entregar os 4 passos que vão fazer você conseguir curar as mágoas do seu passado. Ok? Você está pronto? Papel e caneta na mão e vamos lá! O primeiro passo, eu já fiz uma introdução dele, o primeiro passo para você conseguir curar as mágoas do passado, curar seu coração de tudo aquilo que te aconteceu lá atrás, é perdoando e se perdoando. Ô Neto, mas por que eu preciso perdoar?
Bom, eu preciso perdoar porque o perdão não vai libertar o opressor. Eu preciso perdoar porque o perdão não vai libertar aquela pessoa que me feriu. Vai me libertar. O perdão não liberta o opressor. Ah, não, mas o outro não merece. Eu sei que ele não merece. Talvez, se tivesse a oportunidade, faria de novo. O perdão me liberta. O perdão me transforma. O perdão resolve as minhas tretas. Tá conseguindo entender? Consegue entender sobre isso? Então, o perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre a gente. Ô Neto, mas você também falou que eu preciso me perdoar. É verdade. Eu e você precisamos nos perdoar. Por quê? Quando a gente se perdoa, a gente toma a decisão de que aquele erro que a gente cometeu, seja com uma outra pessoa, seja com a gente mesmo, ou seja, permitindo com que uma pessoa errasse contra a gente, quando a gente toma a decisão de se perdoar, a gente vive livre dos nossos erros. Porque quando eu não me perdoo, eu começo a guardar dentro de mim o sentimento de culpa, ou, né, uma outra expressão que as pessoas usam é remorso. Então, quando eu não me perdoo, eu fico vivendo a minha vida girando em torno dos meus erros. Que, como eu disse, podem ter sido cometidos contra uma outra pessoa, que podem ter sido cometidos com a gente mesmo, ou permitindo outra pessoa errar com a gente. Eu passo a viver em torno desse erro. E aí o tempo todo eu digo pra mim que eu não mereço ser feliz de uma forma muitas vezes inconsciente, que eu não mereço dar certo na vida, que as coisas não merecem ser boas pra mim, porque eu estou preso nessa realidade aqui. Agora, quando eu me perdoo, quando eu decido me perdoar, quando eu decido entender que eu não sou os meus erros, o que acontece? Eu começo a andar em liberdade. Eu vou lá e eu tenho a coragem de arrumar os meus erros. Eu vou lá e eu faço de tudo para resolver os meus erros. Eu vou lá e eu agora consigo arrumar o máximo que eu conseguir. É claro que tem coisas que não dá para voltar para trás, mas pelo menos eu vou lá e eu me arrependo, eu peço perdão, eu arrumo o que eu posso. E o que mais, Neto? Eu sigo em frente. Essa é a diferença do arrependimento e da culpa. A culpa me faz girar em torno do erro. O arrependimento me faz arrumar o que eu errei e ser capaz de seguir em frente. Certo? Então vamos lá. Esse foi só o primeiro passo, hein? Já dá para encerrar um minuto de restauração aqui com o tanto de coisa que eu já te ensinei. O segundo passo que vai fazer você curar suas tretas do passado, as feridas do passado, as mágoas do passado, é entender que ninguém te deve nada. Como assim, Neto? Ninguém me deve nada? Então, ninguém te deve nada. Ah, Neto, uma pessoa passou lá e não me cumprimentou, ela não te deve nada. Ah, Neto, mas a minha mãe mentiu pra mim, sua mãe não te deve nada. Ah, Neto, mas meu pai me abandonou, ninguém te deve nada. Porque sabe o que acontece? A nossa vida muitas vezes anda amarrada porque a gente vive ela achando que as pessoas nos devem as coisas. Teve uma vez que uma pessoa virou pra mim e falou assim, porque o pastor lá tem que fechar a igreja, Neto. Eu falei, mas por quê? Ah, porque ele não tá conseguindo dar atenção pra mim e pro meu marido. Eu falei, você tá de sacanagem, velho. Vocês são cristãos já há muito tempo na igreja. Mas se ele não tá dando conta, é ele que fecha a igreja. O absurdo que essa pessoa falou pra mim. Tá entendendo? Ela acha que o pastor deve um treino pra ela. Não deve. Quando você vive a sua vida acreditando que os outros devem as coisas pra você, o que acontece? Sua vida não anda. Sua vida não acontece porque você fica o tempo todo, mas minha vida é ruim assim porque minha mãe não fez aquilo. Ah, minha vida é ruim assim porque meu patrão não me dá aumento. Eu sei que não vai estudar, eu sei que não cresce, eu sei que não decide crescer, eu sei que está acomodado. Quando eu vivo a minha vida acreditando que os outros me devem alguma coisa, a minha vida não anda para frente. Então eu quero te dar esse soco no estômago hoje, com essa frase. Ninguém te deve nada, nem eu. Entendeu? Então, escreve aqui no comentário, de verdade. Eu quero que você escreva aqui, ó. Ninguém me deve nada. Neto, mas não é justo. Não é. Mas ninguém te deve nada. Fulano mentiu pra mim, ele não te deve. O outro lá, não te deve. Quando você vive assim, você decide viver em liberdade. Vai por mim que isso funciona, tá bom? Eu pratico, eu vivo desse jeito e eu ensino os pacientes a viver assim. E todos eles têm experimentado melhora em relação a isso, certo? Então vamos lá. O terceiro passo que vai fazer você realmente curar as feridas do passado, as mágoas do passado, é tendo a coragem de seguir em frente e deixar o passado no passado. É ter a coragem de seguir em frente e deixar o passado no passado.
Sabe por quê? Porque você vem reproduzindo padrões do passado. Chegou a hora de deixar isso para trás. Você vem reproduzindo coisas que aconteceram lá atrás. Chegou a hora de deixar isso para trás. E quando eu tenho a coragem de deixar o passado no passado, a minha vida se transforma. Quando eu tenho a coragem de deixar o passado no passado, eu me torno livre. Segue em frente. Às vezes você tá presa aí num relacionamento que não deu certo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Ei, vai encontrar outra pessoa. Vai ser feliz. Vai começar de novo, né? Mas dá medo. Eu sei que dá medo, é normal. Porque você já experimentou uma ferida lá atrás. Segue em frente. Vai seguir em frente na sua vida. É preciso seguir em frente. É necessário seguir em frente. E Deus é com você. Vai, deixa esse passado para trás. Neto, eu tentei empreender e deu tudo errado. Então, tenta de novo, começa do zero. Deus é com você. Beleza? Então vamos para o quarto passo aqui. O quarto passo ele é muito importante. E eu vou te ensinar isso, vai precisar ter muita maturidade para mim te ensinar isso, tá bom? O quarto passo é se afastando de quem feriu você, de quem magoou você, na medida do possível. Por quê? Porque existem pessoas que, se você perdoar, a primeira coisa que você precisa entender é que perdoar alguém não significa que você vai ter que trazer essa pessoa de volta para a sua vida. Ok? Ficou claro isso? Mas existem pessoas que não tem como você tirar da sua vida. Até tem, mas seria muito complicado. Por exemplo, sua mãe te feriu, sua mãe te magoou, você vai tirar sua mãe da sua vida? É mais difícil. Neto, mas é insuportável conviver com ela, então você vai manter dela uma distância segura. Você vai manter da sua mãe uma distância segura. Tá entendendo? Agora, existem pessoas que você pode deixar para trás. Vamos supor que o seu professor de violão te magoou. Cara, você pode trocar de professor. Vamos supor que o cara da padaria perto da sua casa foi muito grosseiro, sem educação com você e tal, errou no seu troco, não assumiu alguma coisa que aconteceu lá. Você pode trocar de padaria. Agora, existem pessoas que você não vai conseguir se afastar dela, um irmão, uma irmã, porque de alguma forma vocês vão se encontrar. Agora, o que você pode manter? Uma distância segura dessa pessoa. Porque às vezes se você trazer essa pessoa para próximo de você, para perto de você, ela vai te ferir de novo. Então, aprenda a manter uma distância segura dessa pessoa. E para isso, você vai precisar de muita sabedoria. Peça a Deus que Ele vai te dar, ok? Então, os 4 passos, revisando aqui para você. Perdoando quem causou as feridas. Entendendo que ninguém te deve nada, desapegando o passado e seguindo em frente, e se afastando de quem te magoou na medida do possível. Você fazendo isso, você vai startar um processo de cura das feridas do passado. Isso vai deixar de mandar no seu presente, você vai conseguir construir o futuro incrível que Deus te criou para viver. Certo? Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou aqui do Minuto de Restauração de hoje. Qual foi um dos ensinamentos que você mais gostou? Conta aqui nos comentários, certo? E nesse momento eu quero encerrar aqui orando por você, beleza? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por essa quinta-feira, Deus. Muito obrigado. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe a cada um que está passando aqui pelo Minuto de Restauração de hoje. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos ajude a perdoarmos quem nos feriu, a nos perdoarmos, a entender que ninguém nos deve nada, a mantermos distância segura e desapegar do passado e seguir em frente. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza e que o Senhor nos guarde. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até amanhã, às 7h29 da manhã, se Deus assim permitir, certo? Beijo no coração e é nóis!